Carreira como jogador. Muricy defendeu na década de 1970 as cores do São Paulo, onde atuou em 177 partidas e marcou 26 gols. Meio-campista, jogava ao lado de Pedro Rocha e Chicão. Com longos cabelos e futebol refinado, foi saudado pela imprensa paulista como mais um dos sucessores de Pelé. Nesta passagem, foi treinado por nomes como José Poy e Rubens Minelli. Palmeirense quando criança, em 1965 foi levado por Valdemar Carabina, amigo do pai de Muricy, para o São Paulo. Era tão elogiado quando estava no infantil que, em 1969, só a sua presença no time do São Paulo que decidiria o campeonato dos Dentes de Leite fez 20 mil pessoas lotar o estádio Nicolau Alaillon, campo do Nacional. Em 1971, com o São Paulo sob o comando de Oswaldo Brandão, treinou pela primeira vez entre os profissionais, mas só fez sua estreia 2 anos depois, em 22 de agosto de 1973. Em um amistoso contra o União Bandeirante, a vitória por 1-0. Logo após voltar, a pedido da diretoria, de alguns meses emprestado ao Pontagrossense. Segundo o Jornal da Tarde, ele deveria ser lançado aos poucos, pois, como os outros juvenis que o Poy, então técnico do time, está promovendo, não parece ter a estrutura necessária para entrar no time numa fase instável e acertar. Tanto é que sua partida seguinte foi também sua primeira partida oficial, em 10 de novembro, no empate por 2-2 contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro de 1973. No ano seguinte, não teve muitas chances na equipe, o que o levou a tomar uma resolução de ano novo. Agora vocês vão ver o que vai acontecer, avisava. Vem aí o Muricy 75. De fato, em 1975 Muricy estourou. Ganhou peso, passando de 64 para 68 quilos, e foi um dos principais jogadores da conquista do Campeonato Paulista de 1975, sendo considerado a maior revelação do torneio. Apesar de ter marcado apenas 4 gols, menos até que o volante Chicão. Ao longo de todo o campeonato, ficou fora de 3 jogos por contusão e de 1 porque o técnico Poy decidirá poupar os titulares. Entretanto, na decisão contra a Portuguesa, Muricy foi expulso ainda no primeiro tempo, justamente quando era o melhor jogador em campo, por uma entrada dura em Cá logo depois do gol da Portuguesa que eventualmente levaria o jogo para a prorrogação. É verdade que Muricy não atingiu Cá, disse o árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha depois do jogo. Mas a violência do lance exigiu o cartão vermelho. Muricy foi ao vestiário adversário pedir desculpas a Cá. E lá descobriu que não tinha machucado o adversário. Eu estava pensando que minha falta tinha sido mais dura, admitiu o jogador. O Cá fez mais encenação, a dor foi mesmo muito pequena. Como o juiz estava longe, acabou me expulsando. De qualquer maneira, não conseguiu assistir ao resto da partida e chorou muito no vestiário até o fim do jogo. Quando foi procurado por seus colegas de time para comemorar, perdoado também pela torcida, foi carregado e teve seu nome cantado nas comemorações. Nessa época, o cabelo comprido de Muricy chamava a atenção não só por destoar dos demais como também por ser criticado pelo técnico Poy. O jogador chegou a se afastar dos treinos por 10 dias depois de brigar para não cortar o cabelo. Na volta, como marcou gols, resolveu não cortar nunca mais. Eu era cabeludo, não rebelde. Lembraria Muricy em 2008. Nunca fui rebelde. Sempre obedeci os técnicos. Ainda naquele ano, Valdemar Carabina profetizava que Muricy seria o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA de 1978. O problema é que 1976 foi um mau ano tanto para o Meia como para o São Paulo. Em 1977 foi primeiro turno do Campeonato Paulista. Em 18 de maio, Muricy torceu o joelho direito em uma de suas primeiras jogadas depois de substituir Pedro Rocha no segundo tempo. Ele sentiu uma dor enorme que já indicava o prognóstico pessimista feito pelo médico do clube logo em seguida. No dia seguinte, falava-se em 3 meses sem treinar. Mas a volta de Muricy aos gramados só se daria mais de um ano depois, em 4 de junho de 1978. Por causa dessa contusão, ele ficou de fora de toda a campanha do título do Campeonato Brasileiro de 1977. Embora tenha ajudado como lhe era possível. Serginho, artilheiro do time, tinha sido suspenso às vésperas da final contra o Atlético Mineiro e por isso não viajou com a delegação para Belo Horizonte. Mas no dia da partida o presidente do São Paulo, Henri Aidar, ligou para Muricy e pediu que ele fosse à casa de Serginho buscá-lo e levasse-o ao aeroporto.
onde pegaria um voo fretado para a capital mineira, a fim de fazer pressão psicológica sobre os atleticanos, que tentavam escalar o também suspenso Reinaldo. A chegada de Serginho inquietou os adversários, que se decidiram por não escalar seu atacante e entraram nervosos em campo. Nessa época, muitos já o consideravam acabado para o futebol, mas ele seguia indo ao clube para assistir a treinos.